Para discutir a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19, as violações e vulnerabilidades, as ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 25 de novembro, em Campinas. Tudo começa com a organização dos grupos. A gente forma alguns grupos, né? O CMDCA é que comanda essa questão, né, de formar os grupos. E aí cada grupo se direciona a fazer esta organização. Então tem o grupo 3, que é o grupo das artes, que é o cerimonial. Tem um outro grupo que trabalha com a questão da logística. Tem um grupo que trabalha com a questão de acolher as inscrições, né? Então cada grupo ele é responsável por designar essas funções. Então, para que toda essa conferência possa acontecer, a gente divide em subgrupos e aí, por tempos em tempos, a gente se reúne mensalmente para poder fazer a reunião geral, que é quando a gente compartilha o que cada grupo está caminhando, né? De acordo com... Eu participei mais do grupo 3, que é o grupo de cerimônia e de cultura, que é um grupo que desenvolveu oficinas para poder fazer a apresentação, é um grupo que concordou, faz a questão do sarau na hora do almoço, né? E aí, depois de todas essas reuniões, muitas reuniões ainda por sinal, a gente chega no dia da conferência. O processo conferencial dos direitos da criança e do adolescente acontece a cada 4 anos, né? Então, a cada 4 anos, o CMDCA é responsável pela articulação das organizações da sociedade civil. Então, são instituições sociais de Campinas, a política de educação, as escolas, a saúde. A ideia é a junção das políticas públicas para discutir políticas públicas voltadas à criança e adolescente. Então, nesse processo conferencial, há uma comissão organizadora, né, articulada pelo CMDCA, com vários grupos de trabalho, que começa a pensar essas propostas a partir dos seus territórios. Então, todos os territórios que nós temos aqui, a gente viveu um processo de pré-conferência, né? E aí esse encontro hoje é a junção de todas as propostas que foram construídas numa Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ideia da Conferência Municipal é passar, inclusive, para as próximas fases, né? Então, as propostas tiradas aqui, elas vão representar a conferência, levar, né, essas propostas para a conferência estadual, logo também tem as conferências nacionais, né? E aqui a gente tira delegados, representantes que vão ocupar esse lugar. É como se representasse o município nas propostas voltadas para os direitos da criança e do adolescente de Campinas. Então hoje a gente está nesse encontro, particularmente eu fiz parte do GT Cultural, né, pelo qual a gente fez as apresentações culturais, a gente tem cuidado do sarau cultural que vai acontecer logo após o almoço dos eventos aqui. Então a gente está nessa perspectiva agora, nos eixos temáticos, discutindo as temáticas construídas coletivamente das propostas, para que essas propostas sejam apresentadas, aprovadas, vá para a conferência estadual. Acho que muitas violências, violações de direitos de crianças e adolescentes, acho que também muitas coisas nas escolas aconteceriam, acho que ia fazer um grande problema. Acho que agora a gente só está resolvendo, arrumando soluções para esses problemas. O objetivo maior, acho que, do evento é a participação das crianças e dos adolescentes, porque é ouvir deles, né? Às vezes a gente pensa que os adultos pensam, sabem mais, a gente tem que ouvir um pouco deles também. Então a gente parte um pouco dessa educação de que a gente ouve, que a gente pratica essa escuta ativa para poder depois levantar essas questões de política pública, desde as propostas de ações ou desde a proposta de orçamentos, né? Então acho que a conferência ela traz esse aspecto, né? A escuta, o espaço deles para eles se ouvindo, que todas as crianças e adolescentes possam estar confortáveis para poder discutir, saber também, porque eles são futuros adultos, né? Então, políticas públicas, não é porque é política pública que a gente pode considerar um assunto chato que não pode ser compartilhado com criança e adolescente. Os debates promovem a discussão de temas e a elaboração de políticas para a infância e adolescência. Ao todo, foram realizadas 11 conferências nacionais, sendo a primeira em novembro de 1995, com o tema Implantando o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em Campinas, os principais objetivos do evento foram identificar os desafios a serem enfrentados durante e depois da pandemia da Covid-19, definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas sociais, formular propostas de enfrentamento às consequências das violências contra crianças e adolescentes que foram agravadas pela pandemia e refletir sobre a necessidade de ampliação do orçamento destinado às ações, programas e políticas de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos da criança e do adolescente, considerando os reflexos da pandemia de Covid-19. Falaram muito sobre a pandemia porque a maioria das coisas que aconteceram foi durante a pandemia. E agora que acabou, a gente pode discutir sobre o que vai acontecer para a gente mudar isso. E, assim, eu não sei muito discutir sobre isso porque tem muitos eixos, são muitas coisas para a gente discutir, para a gente ter várias soluções. Porque tem muita coisa que acontece que a gente não vai poder ter soluções e por isso que sempre tem as conferências. Tem a parte de atividade cultural, atividade esportista. E todos eles têm uma temática maior, que é a da conferência, que é como foi o impacto para essas crianças e adolescentes depois da pandemia, do isolamento. Como foi isso, né? E aí, a partir disso, o que ocorreu? Qual que é esse impacto? Como que a gente pode contribuir, né, com as políticas, os orçamentos, aonde a política pública pode agir para poder amenizar um pouco esse impacto, né? Porque o impacto está aí já, né? Então, acho que dentro da sala, dentro desses subtemas, eles estão tratando esse tema maior e aí dividindo nas salas. Orçamento, atividade, o que cada eixo discute a partir dessa temática do isolamento social do Covid-19. Hoje em Campinas, a gente tem um rol muito grande das organizações da sociedade civil, né? Então, que executam um trabalho, vamos dizer, da política pública mesmo, né, financiada pelo município, né, que responde aí aos serviços de convivência que estão espalhados por toda Campinas, né, cada território tem os serviços de convivências, onde essas crianças e adolescentes também participam, né, a ideia é que elas tenham uma relação tanto de convivência, de fortalecimento de vínculo, de relação sociocomunitária, né. E rever e ver os direitos das crianças e do adolescente, baseado no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vai indo para a votação da aprovação das leis e essas coisas. Eu sou do CMPCA, eu sou de um abrigo, e quando eu comecei a participar, daqui eu gostei muito, participei da pré, e eu gostei. Na pré-conferência também teve o sarau, e eu gostei. E daqui 4 anos eu estou de volta aqui. Então essas organizações, elas são fundamentais para o território, né? Tanto para as famílias quanto para a política pública, né? Então, de alguma forma, esse encontro entre as organizações da sociedade civil num momento conferencial é um momento que a gente vê o tamanho da potência desse trabalho, né? Onde cada território, cada canto que tem se feito um trabalho, né? A partir dos trabalhadores, a partir das pessoas que ocupam o lugar da assistência social, né? Que são envolvidos nessa política, que gostam e se encontram nesse lugar, que possa ocupar, né, esse desenvolvimento das crianças e adolescentes no município, né? Então, várias perspectivas de atividades que vão ligadas tanto da arte, educação, da cultura, dos processos de jovens aprendizes, né? Respaldado aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E respaldado também porque está na política tanto do SUAS, do SUS, né? Que são sistemas que organizam esse movimento, né? Dentro das organizações da sociedade civil, para esse desenvolvimento sociocomunitário, né? Nossa equipe ela é responsável em trazer acessibilidade para o evento, né? Então tudo que é falado, tudo que é feito, nós fazemos em Libras para que possa ser acessível também para essas pessoas, para esse público. É bastante importante, né? A gente tem esse público, né, que tem essa deficiência. Então, quando há acessibilidade, então isso amplia, né, essa informação e dá a essas pessoas também o direito de poder ter essa organização que é justamente sobre a criança e sobre o adolescente.